Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e hoje vamos falar sobre os salários dos portugueses e qual tem sido o motor da sua evolução. Nos últimos anos, os salários têm apresentado aumentos relevantes em Portugal. No entanto, é importante avaliar se esses avanços são transversais ou concentrados em grupos específicos da população. Uma caixa no Boletim Económico de junho, divulgada antecipadamente pelo Banco de Portugal, procura contribuir para esse debate. Para nos explicar as suas principais conclusões, temos hoje connosco os dois autores dessa análise, Sónia Félix e Fernando Martins, do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal. Muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Sónia, começamos pela base. Como têm evoluído os salários dos trabalhadores portugueses e já agora de que salários é que estamos aqui a falar? Olá Nuno, obrigada pelo convite, desta vez para falar sobre os salários dos trabalhadores do setor privado e com ligação ao Sistema de Segurança Social em Portugal. De facto, os salários dos trabalhadores por conta de outrem têm aumentado de forma significativa nos últimos anos, em particular no período posterior à crise inflacionista. Esta evolução observa-se não só em termos nominais, ou seja, nos valores recebidos efetivamente pelos trabalhadores no final do mês, mas também em termos reais, isto é, depois de descontado o efeito da inflação. Ou seja, tem ganho de poder de compra, não é? Exatamente. Em 2025, o salário médio por trabalhador cresceu 5,6% em termos nominais, depois de aumentos em torno de 6% em 2024 e em 2023. E, apesar do aumento dos preços neste período, os salários cresceram também de forma expressiva em termos reais, em torno de 3% em 2025 e em 2024, depois de 1,5% em 2023. Ou seja, nos últimos anos, o aumento dos salários traduziu-se em ganhos de poder de compra dos trabalhadores. Esses são os valores agregados, portanto, é o avanço médio. Eles não evoluíram todos da mesma forma, ou seja, nem todos os trabalhadores tiveram o mesmo aumento. O que é que vocês conseguem identificar nos dados? Certo, estes crescimentos médios escondem uma grande heterogeneidade nas trajetórias individuais dos trabalhadores. Ou seja, quando dizemos que o salário médio aumentou cerca de 6%, isso não significa que todos os trabalhadores tenham tido aumentos próximos desse valor. Na Caixa, nós mostramos a distribuição das variações salariais em 2025, olhando tanto para o salário base como para o salário total dos trabalhadores. E há um resultado muito claro. Em ambos os casos, existe uma concentração de aumentos em torno da atualização do salário mínimo nacional, o que ilustra bem o papel importante que o salário mínimo tem na formação dos salários em Portugal, sendo que esta atualização afeta os trabalhadores que recebem exatamente o salário mínimo, mas também aqueles que estão perto do salário mínimo. E essa concentração dessas variações salariais, isso vê-se tanto no salário base como no salário total? Existe alguma diferença entre os dois? É mais visível no salário base do que no salário total. E isso é natural, porque o salário total inclui outras componentes remuneratórias, como subsídios, prémios ou pagamentos variáveis, que tornam a remuneração efetivamente recebida pelos trabalhadores mais dispersa. Deixa-me referir também outro aspecto interessante. Em 2025, a proporção de trabalhadores sem variação salarial ou até com reduções, foi bastante menor do que no período anterior à crise inflacionista, o que é consistente com um contexto em que a inflação continua a influenciar as negociações salariais. Vocês identificam também um padrão nos últimos anos, que há uma diferença entre os aumentos para os salários mais baixos e para os salários mais altos. Isso tem sido consistente? É isso que vem nos dados? Sim. É consistente ao longo dos anos, esse padrão. Apesar dos aumentos salariais dependerem sempre do contexto económico, ou seja, da fase do ciclo económico e dos níveis de inflação em cada período, há um padrão bastante claro nos dados. Os salários têm crescido de forma mais expressiva entre os trabalhadores que estavam inicialmente nos salários mais baixos, em níveis salariais mais baixos. Nós, na Caixa, mostramos isso olhando para a variação média do salário base por decis da distribuição salarial, ou seja, ordenamos os trabalhadores de acordo com o salário que tinham no ano anterior e analisamos depois quanto cresceram os salários em cada grupo. Portanto, os 10% que recebem menos até os 10% que recebem mais. Exatamente. E o que nós vemos é que os trabalhadores nos decis mais baixos registram de forma consistente aumentos salariais superiores aos dos trabalhadores nos decis mais elevados, e o que contribui
para uma compressão da distribuição salarial. Fernando, se calhar quem nos está a ouvir percebe uma outra consequência que tem esta evolução, que é o impacto na desigualdade. O que é que vocês identificam também nessa análise? Sim, boa tarde. O impacto é muito claro. Há uma redução muito significativa da desigualdade salarial nestes 15 anos que nós analisamos. Portanto, o que nós observamos foi que os salários mais baixos cresceram mais do que os salários mais elevados, que é uma consequência óbvia. Por exemplo, e como gostava há pouco a dizer a Sónia, os trabalhadores no primeiro decile, portanto, os trabalhadores com salários mais baixos tiveram aumentos superiores. No primeiro decile, por exemplo, tiveram aumentos acima de 8%, enquanto no decile superior, no último decile, este aumento ficou perto dos 5%. Portanto, isto traduz-se numa compressão da distribuição salarial. E isso vê-se bem nos indicadores. Nós, em 2010, o percentil 90 dos salários, portanto, os salários mais altos, era 3,4 vezes superior ao percentil 10. Em 2025, passou para 2,4 vezes superior. Portanto, há aqui uma alteração substancial. Ou seja, a distância entre os salários mais altos e os mais baixos diminuiu de forma significativa nestes 15 anos. Obviamente, uma parte substancial desta evolução está associada ao papel do salário mínimo, que tem funcionado como uma referência forte e puxado os salários mais baixos para cima. Dizer 2,4, alguém pode achar que é muito, outros podem achar que é pouco. Como é que, se calhar, uma forma de fazermos essa avaliação é comparar-nos com outros países europeus nessa medida ou noutras medidas de dispersão salarial? Como é que nós comparamos? Tens razão. Portanto, quando olhamos para estes indicadores de dispersão salarial, Portugal hoje destaca-se como um dos países com menor dispersão salarial na área do euro. E aqui há dois indicadores-chave. Por um lado, o rácio entre a mediana e o percentil 10, que está muito próximo daquilo que hoje se chama índice de Keynes, que na verdade não é sobre o percentil 10, mas é sobre o salário mínimo, mas no caso de Portugal é essencialmente neste momento a mesma coisa. Portugal tem o valor mais baixo da área do euro, o que mostra o que é um sinal de pouca desigualdade na base da distribuição. Por outro lado, quando olhamos para uma medida de desigualdade mais abrangente, o chamado rácio entre o percentil 90 e o percentil 10, nós também temos uns valores mais baixos. O que significa que nós temos, de facto, uma desigualdade salarial global relativamente reduzida em comparação com outros países. Isto está muito ligado ao facto do salário mínimo estar muito próximo do salário mediano, que nós sabemos. Algumas das medidas que nós calculamos, este rácio entre o salário mínimo e o salário mediano está perto de 90%, nos microdados que a Sónia falou logo no início, nos microdados da Segurança Social. E mesmo em comparações internacionais, Portugal aparece com o índice mais elevado da área do euro, portanto, este índice de Keynes. Portanto, em termos simples, Portugal é hoje um país com salários mais comprimidos, sobretudo na base da distribuição salarial. Nós temos falado aqui muito, já mais que uma vez, obviamente, do salário mínimo e da importância do salário mínimo. Significa com isso que não devemos subir tanto o salário mínimo? É isso que vocês querem dizer com as vossas conclusões? Não é. E aqui é importante distinguir aqui dois pontos de análise. Portanto, em primeiro lugar, é importante manter o dinamismo do salário mínimo, de modo a assegurar ganhos de poder de compra para pessoas que têm salários que são bastante baixos. Portanto, esta é uma parte que nós não devemos nunca perder de vista. Obviamente, isto depois tem implicações, não é? Vocês escrevem que levanta questões relativamente a incentivos e à produtividade, não é? Certo. Esta compressão salarial que nós temos vindo a observar em Portugal, de forma significativa, tem implicações importantes. Obviamente, aqui entramos numa zona mais de interpretação económica. Em primeiro lugar, a redução das diferenças salariais pode diminuir os incentivos à progressão. Se o diferencial entre um trabalhador menos qualificado e um mais qualificado é cada vez menor, isto pode afetar decisões como os trabalhadores investirem na sua educação, mudarem de emprego, assumirem maiores responsabilidades. Portanto, estamos aqui a observar uma erosão do chamado prémio de competência. E isso tem impacto na produtividade. Depois, pode afetar a forma como as empresas ajustam os salários. Se nós tivermos muitos trabalhadores ancorados ao salário, com salários ancorados ao salário mínimo, a margem para diferenciar com base na produtividade individual e no mérito torna-se cada vez menor. Temos uma menor margem, uma menor folga para fazer ajustamentos associados à produtividade individual. Finalmente, pode ter efeitos na própria produtividade agregada da economia. Por um lado, os salários mais altos na base podem incentivar a retenção de trabalhadores e reduzir desigualdades, o que é positivo, mas por outro lado, se não houver diferenciação salarial suficiente, pode reduzir os incentivos à melhoria das competências e à inovação. Portanto, não é um fenómeno necessariamente negativo,
tem ganhos claros em termos de equidade, mas levanta desafios do ponto de vista dos incentivos e do crescimento da produtividade no longo prazo para a economia portuguesa. Fernando, Sónia, muito obrigado por esta análise útil e se calhar surpreendente em alguns pontos sobre a evolução dos salários em Portugal. Obrigado também a quem nos esteve a ouvir. A distribuição dos salários dos trabalhadores por conta de outrem é uma caixa do Boletim Económico de junho que será apresentado segunda-feira na sua totalidade. Tal como as restantes publicações do Banco de Portugal, pode ser consultado em bportugal.pt. Visite-nos no nosso site e siga-nos nas redes sociais. Até breve.